Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alberto Dias, eu sou tubista, sou professor de tuba da IMUFA, a Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Eu sou tubista desde os 12 anos de idade, comecei uma banda marcial na minha escola, continuei estudando, tive a sorte de conseguir entrar na Unicamp, fazer meu bacharelado em tuba, composição na Unicamp, passei um tempo trabalhando, tocando. Há pouco tempo atrás eu voltei a estudar, consegui terminar meu mestrado na Unicamp e agora, desde 2019, estou trabalhando aqui na IMUFPA. E eu queria agradecer muito o projeto Sons Salgados pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Como eu toco tuba, eu vim falar com vocês da tuba e também do eufônio ou bombardino, que são instrumentos irmãos dentro da história da música. Esses instrumentos, dentro da orquestra sinfônica e da banda também, eles são os mais recentes, foram criados há menos tempo. Eles foram criados por volta de 1835, 1840, eles se desenvolveram. E são instrumentos que não surgiram espontaneamente, como outros na história da música. Foram instrumentos que foram buscados e foram criados. Na época do romantismo, a orquestra sinfônica estava crescendo. Todos os naipes estavam crescendo e a massa sonora estava aumentando. E existiam alguns instrumentos que faziam a parte do baixo no naipe de metais da orquestra, que eram primeiramente o serpentão, depois o oficlide, mas eles não tinham uma potência sonora grande. E na busca por esse instrumento com uma potência sonora maior, mais ampla, um som mais aveludado, que abrangesse todo o naipe de metais, surgiu a tuba. Agora vamos falar sobre aspectos técnicos, sobre como tocar a tuba. Quando a gente vai tocar, se apresentar, nós estamos fazendo parte de uma performance. E a performance engloba vários elementos, não só o som, não só a técnica, ela também engloba a sua postura no palco, sua apresentação. Então, um elemento básico para qualquer músico ou qualquer instrumentista é a postura, por vários motivos. Primeiro, que ninguém quer chegar num teatro, num coreto, e assistir um músico tocando torto, parece que ele está tocando com má vontade, às vezes nem é isso, ele está acostumado, mas passa uma impressão ruim. E outro ponto importante da postura é que a sonoridade vai melhorar, o músico vai tocar mais relaxado. Quando você passar aquelas várias horas por dia estudando, você vai se sentir um pouco melhor, menos cansado do que você estaria se você estivesse estudando numa postura torta. Então a postura é fundamental para qualquer músico, qualquer instrumento, e ela vai servir como uma base também para melhorar e relaxar o nosso corpo na hora da respiração e conseguirmos uma maior eficiência do ar, que a gente já vai falar disso. A postura não tem segredo, é você sentar reto, ombros e joelhos alinhados, pés no chão, cabeça para frente. A tuba possui um agravante que ela é um instrumento muito grande, às vezes ela pode ser desconfortável. Tem aquela velha máxima que é o instrumento vem para a gente nunca vai para o instrumento. Então, quando a gente está falando de postura na tuba, o que é importante? Você ficar reto na sua posição mais confortável possível e mais alinhada. Aí a tuba, o bombardino, tanto faz, tem milhares de construções. Tem tuba que é assim, com pista para frente, tem tuba que é assim, tem tuba que é o susafônico enrolado, tem tuba que é o helicon, tem tuba de marcha que vai no ombro. Tem uma infinidade de modelos de acordo com o fabricante, gostos. Isso não é importante. O importante é você estar reto e você estando reto, o instrumento vai chegar para você. Eu venho o bocal exatamente na posição que eu estou, ombros baixos, relaxados, os dedos no pisto, pronto, perfeito. Uma coisa legal para a gente lembrar do pisto, que é sempre mão para apertar o pisto em forma de garra. A mão não pode estar nem reta, porque vai causar tensão, nem muito fechada, porque você não vai ter agilidade, também vai causar tensão. Então, uma mão mais ou menos fechada, do jeito que fique mais confortável possível, você encaixa e digita sempre com a ponta dos dedos, com forma de garra, eu gosto de falar. Já falamos da postura correta, o instrumento vindo para você e você tocando. E agora nós vamos falar do segundo aspecto fundamental para qualquer músico de sopro, onde nós já estamos chegando no nosso núcleo, na nossa área de banda sinfônica, os sopros da orquestra. O ar. O ar é fundamental para a execução de qualquer instrumento de sopro por cantor. E para a gente ter um bom ar para uma execução relaxada e tranquila, nós precisamos dominar essa técnica da respiração. Não é nada complicado, porque a respiração é aquilo que nós fazemos no dia a dia para viver. Claro que para tocar a gente vai tomar uns cuidados com a respiração para ela ser ampla, tranquila, relaxada. Ela nunca pode ser afobada, nunca pode ser curta. A gente não pode fechar a garganta para respirar. Agora, como que eu não vou fechar a garganta? A gente já vai conversar sobre isso.
Primeira coisa, para uma respiração eficiente na hora de execução do nosso instrumento. Ela tem que ser relaxada, tem que ser tranquila. Aquela relaxada, tranquila, você vai conseguir usar o máximo possível da sua capacidade pulmonar. Vou baixar um pouco a tuba para a gente conversar. A gente precisa conversar também um pouco sobre o aparelho respiratório. Quando a gente respira, o ar vai para o pulmão. Todo mundo sabe disso, ele não vai para nenhum lugar. E quando a gente faz alguns exercícios de respiração, que existem vários, você pode escolher o seu preferido. Esses exercícios eles não são para aumentar a capacidade respiratória, não tem como, só se a gente nascer de novo com um pulmão maior. Se de repente nasceu com um pulmão daquele tamanho, a gente vai usar aquele pulmão. O que a gente pode fazer, o que a gente usa os exercícios de respiração, nós conseguimos otimizar a nossa capacidade de ar, nós aprendemos a controlar o nosso ar. E através desses exercícios nós vamos nos adestrando a usar ele de maneira calma, tranquila e mais eficiente para o instrumento. Como a gente já conversando agora, o ar vai para o pulmão, mas a gente precisa entender um pouco esse mecanismo. Quando a gente inspira, o pulmão infla, ele expande. E nesse mesmo momento que ele infla, expande, um músculo involuntário que nós temos aqui bem embaixo do pulmão, ele desce. E quando a gente expira, esse músculo involuntário, o diafragma, ele se contrai, aperta o pulmão por baixo e o ar sai. Só que o diafragma é um músculo involuntário, a gente não tem como controlar esse músculo. O que a gente usa é controlar um outro músculo que está diretamente ligado com ele, que é o músculo do abdômen. Então, eu quero que todo mundo faça uma experiência agora, quando a gente estiver assistindo, estiver parar, e fazer uma respiração bem tranquila, ampla e relaxada pelo nariz. Assim, a gente não vai tocar, só vamos respirar tranquilamente. Ó. Quero que vocês reparem que quando vocês fazem essa respiração tranquila pelo nariz, o abdômen mexe naturalmente. Isso porque ele está diretamente ligado com a movimentação do diafragma, que é esse músculo involuntário. Então, um artifício que a gente tem para controlar o diafragma é controlar o nosso abdômen. Então, quando a gente estiver expirando para tocar, é muito interessante a gente pensar que a gente está expandindo o nosso abdômen. O ar não vai para o abdômen, ele só fica preso no pulmão. Mas por essa relação entre o diafragma e o abdômen, o nosso diafragma vai baixar quando a gente pensar em expandir o abdômen. Então, sempre que a gente estiver inspirando, bem relaxado, a gente vai pensar em expandir o abdômen. E na hora de soltar, a gente comprime o abdômen muito levemente, não precisa fazer força, não precisa segurar a barriga como se a gente fosse tomar um soco ou estivesse preparando, não, só contrai ele. E quando a gente faz esse movimento de contrair o abdômen, o diafragma também se contrai, vai apertando o nosso ar e vai soltando, ajudando a gente a soltar esse ar com mais eficiência. Uma coisa importante quando a gente está pensando na respiração também são as vias aéreas. Como que esse ar vai chegar no nosso pulmão e como que ele vai sair? Ele passa pela nossa garganta. E a gente tem que deixar ela o mais relaxado possível quando a gente estiver tocando. Para ela ficar relaxada, o primeiro passo é a postura que a gente conversou agora. O ângulo reto aqui, não exatamente reto, mas a gente olhando para frente, o queixo aqui não abaixado, não olhando para cima, para o lado, cabeça torta, tudo isso vai ajudar a nossa musculatura a ficar mais tensa. Então a gente tem que deixar ela reta, uma postura ideal, que assim ela já vai ficar mais relaxada, ela já vai ficar mais aberta. Segundo passo, vocalização. Quando a gente está tocando e controlando o ar, uma coisa que ajuda muito é a vocalização. Então, quando a gente estiver inspirando, é legal pensar em wow, L-O-L, como se a gente estivesse fazendo. A gente não vai falar wow quando a gente estiver respirando, mas a gente vai pensar a nossa boca e a nossa garganta nesse mesmo formato. Do jeito que a gente falar wow, é um movimento que a gente vai fazer para puxar o ar, imaginando esse wow. E para soltar o ar, a gente pode imaginar um O, um A, um I, aí depende do que a gente está querendo executar. Na tuba, o mais comum é usar o O, é aquele quando o garganta fica mais relaxado, o som fica mais bonito, mas a gente nem está pensando na execução, a gente está pensando só no ar. Então, a respiração ela tem que ser sempre ampla e ágil, tendo isso e relaxada. Conseguindo esses 3 pontos, está perfeito para a gente tocar. Então, a gente tem que se preocupar em inspirar uma grande quantidade, normalmente num tempo curto, numa velocidade rápida, porque a gente está no meio da música, e da forma mais relaxada possível. O jeito que eu encontro, que eu gosto de fazer, é pensando na postura, pensando no ou para puxar, ou para soltar, ou a aí, dependendo se isso pode mudar, não. Nada é estanque, nada é uma regra, a gente sempre faz o que a gente acha mais interessante para a gente. Outra coisa importante, a gente tem que combinar esse ou com a expansão do abdômen. Com que o abdômen se expandindo vai baixar o diafragma. Então, para inspirar, para soltar, coisa muito importante. Agora eu puxei o ar, segurei para falar com vocês e soltei o ar. Isso na execução não existe. Na execução do instrumento
é ar entrando e ar saindo. A gente nunca segura porque gera tensão na nossa garganta. E gerando a tensão, vai sair aquele pá, aquela nota mais batida no começo da execução. Então é sempre para dentro e para fora. Muito cuidado para não falar quando estiver respirando, não fazer aqui pelos cantos da boca. Porque isso a gente fecha a garganta, a gente vai conseguir menos ar. E é muito comum o instrumentista de bocal, quando estiver respirando, querer respirar aqui pelo canto da boca para não precisar tirar o bocal do local, fazer. Só que quando a gente faz 2 problemas sérios, a garganta se fecha, vem menos ar e a gente desmancha a boca dura, que é um tópico que a gente vai falar já já. Então sempre relaxado, pensando no ou, o bocal aqui em cima a gente não desencosta, só. E o mais relaxado que a gente conseguir e com a maior quantidade de ar. Existem outros exercícios, outros momentos que nós podemos falar sobre eles, só que agora nós já vamos adiantar um pouco mais na técnica para a produção do som. Uma coisa importantíssima para a produção do som é a embocadura. A nossa embocadura tem que ser também o mais relaxado e o mais natural possível. A gente tem que tentar centrar o bocal o mais no meio da boca que a gente conseguir, um tiquinho mais para cima do que para baixo, mas isso não é mensurável. Alguns livros falam 60% para cima, 40% para baixo, como o livro do William Winkle. Só que como que a gente vai medir aqui no bocal 60 por cima exatamente para cima e 40 para baixo? Então um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, respiração, relaxado e soprando. Outro ponto importantíssimo são os pontos de apoio. Quando a gente está com a embocadura, é legal a gente pensar que a gente tem 3 pontos de apoio. Um aqui no meio e um em cada canto da boca. Essa parte de cima não vai mexer, ela vai ficar sempre parada. Quando a gente precisar mexer alguma coisa, vai ser só aqui na parte de baixo, junto com o maxilar. Não, esse movimento a gente nunca vai usar, de fazer bico voltar. A gente faz uma leve reversão quando a gente vai para o agudo, uma leve expansão quando a gente vai para o grave. Mas é sempre bom a gente imaginar que aqui está parado e aqui também, como se a gente tivesse colocado uma coisa que travasse, um preguinho, alguma coisa, então essa parte que a gente não vai mexer. É muito comum na tuba e no eufônio, que são instrumentos vocais grandes, a gente acaba mexendo a boca, em especial quando a gente vai para o grave. Mas quando a gente mexer a boca no instrumento, a gente tem que prestar muita atenção na embocadura, que esse movimento ele é só vertical, ele nunca é horizontal. A gente só pode mexer desse jeito, para cima e para baixo, e mesmo assim de maneira muito sutil e só quando é necessário. A gente nunca pode fazer esse movimento horizontal, porque a gente mata a nossa embocadura, a gente acaba com a embocadura. Às vezes quando a gente quer ir para o agudo, a gente acaba puxando assim, porque a gente tem a impressão que vai vibrar mais, mas ele não vai vibrar mais, vai ficar travado, o som vai ficar apertado, vai ficar um som pequeno. Se você conseguir manter isso aqui parado, fazer a reversão para dentro, e soprar, e sempre pensando em muito ar para conseguir as notas, tanto agudas quanto graves, a gente vai ter uma execução melhor. Outro ponto muito importante, apesar da gente saber que a boca se mexe na execução, a gente não pode ficar pensando em mexer a boca, porque senão a gente vai mexer demais. A gente tem que se preocupar com o ar na execução, sempre com o ar levando para a afinação, levando para a nota certa e para a boca. Se a gente pensar só no ar, a boca já vai se mexer, já vai parar no local exato, podem acreditar. Se a gente pensar em mexer a boca, em abrir e fechar, ela sempre vai passar do ponto, ela vai abrir demais, vai fechar demais, e a gente vai acabar perdendo esse controle, o foco das notas. Então, sempre pensando no ar, inclusive quando a gente está falando de embocador. Eu sempre vou falar muito do ar, porque o ar é o elemento central para a execução do instrumento. Então, a gente já falou da postura, a gente já falou da respiração e a gente já falou um pouco da embocadura. Tudo isso é acumulativo. Quando a gente for agora para a execução da nota no instrumento, todos esses elementos vão estar presentes ao mesmo tempo. A gente só vai pensando neles separadamente para a gente ordenar. E agora, na hora que estiver pensando, a gente tem que ser o mais relaxado possível. Na execução, a vibração do ar vai acontecer naturalmente, aquela belinha que a gente conversa. Tem muita gente que gosta de estudar bastante a belinha para tocar tuba, fazer estudo várias horas só com o bocal. Eu, inclusive, tenho livros de estudo só com o bocal. Eu já fiz. Eu tenho que falar para vocês que, na minha opinião pessoal, eu prefiro estudar mais com o instrumento e usar o bocal no máximo para um aquecimento. Mas é claro que é muito interessante você conseguir um som definido com o bocal. Tipo, você bateu um dó no piano, pedir para o amigo do lado tocar um dó. Eu não sei que nota eu toquei agora porque eu não tive referência, mas é muito legal você treinar para conseguir esse som exato. Isso vai te ajudar muito na afinação com o instrumento. Mas uma coisa simples, uma escala, uma nota certa, eu não gosto de ficar estudando demais com o bocal, porque eu acho que cansa muito. Quando a gente toca só com o bocal, o esforço é muito maior do que quando a gente está tocando com o instrumento. Com o instrumento, voltamos para a postura, som pensando na vibração da nota certa, respiração tranquila, relaxado e soltando o ar. Veja
aqui, ó, tô respirando do jeito que a gente conversou, A para dentro, A para fora, soltando o ar. Aqui dentro da boca também a gente tem que pensar que a língua fica abaixada para ela não atrapalhar a emissão do ar. A boca o mais aberta que a gente conseguir dentro do bocal desde que fique confortável e só tocar. Conseguindo a emissão do ar, qual que é o próximo passo? A gente conseguir controlar essa emissão do ar. O que a gente vai fazer? A gente controla isso através de flexibilidade e através das articulações, que são pontos importantes. Agora que a gente chegou no instrumento, nós temos que treinar todo dia. Todo mundo está consciente disso, que quanto mais a gente treina, mais rápido a gente evolui, mais a gente tem contato do instrumento. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com memória muscular. E quando a gente for estudar, é legal se a gente se planejar antes. Alguns tópicos são muito importantes para quando a gente está estudando planejar, como por exemplo esse que a gente já acabou de conversar, e a gente tem que pensar na produção do som e numa rotina de estudo, onde a gente vai fazer estudos de flexibilidade, de legato, a gente vai fazer estudos de articulação, estudos de agilidade, estudos melódicos. Em todos esses estudos que nós fizemos, a gente tem que sempre estar atento no ar, nesses pontos básicos que nós conversamos um pouco antes. O ar sempre ativo, presente, levando, caminhando o instrumento. Por exemplo, eu vou fazer agora uma escala para a gente aqui, uma escala simples de Dó maior. Apesar de eu ter tocado 8 notas subindo, 8 notas descendo, a gente tem que pensar que a coluna de ar é uma só, o ar vai ficar presente o tempo inteiro. E aí a gente vai dando um pequeno toque de língua no começo de cada nota para fazer articulação e mudando essa afinação com a vibração do lábio e com o ar mesmo. O ar também tem afinação. A gente consegue ir mudando o ar para mudar as notas que estão sendo produzidas. Por exemplo, quando eu estou fazendo isso também, além do ar, eu estou pensando em uma vocalização para me ajudar no ar. Sempre que a gente está tocando um instrumento de metal, é muito interessante a gente pensar em duas coisas na vocalização, uma consoante e uma sílaba que vão ajudar a gente a executar. Quais são essas consoantes, quais são essas sílabas? Depende muito da situação, da sonoridade que você quer, da onde você está tocando, do que você quer passar para o público. Eu gosto muito de como o padrão, o básico da minha tuba, quando eu estou estudando, eu gosto sempre de usar a vocal O, porque com a vocal O minha garganta está mais aberta, mais relaxada, minha boca está mais aberta, relaxada, e usando o O em todas essas notas que eu toquei agora para vocês, eu consigo um som homogêneo, eu não vou ter um som diferente em cada nota. E eu gosto de usar várias consoantes. Eu gosto de usar a consoante D quando eu quero uma coisa padrão, R, N quando eu quero uma coisa mais macia, um T quando é uma coisa mais agressiva, então eu posso combinar. Além da vocal O, eu uso muito a vocal A e a vocal I também, em alguns momentos específicos, especialmente na flexibilidade, a gente já vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, nessa escala, o que eu fiz para tocar? Além de mandar o ar, eu imaginei que eu estava falando. Assim eu consigo controlar a emissão do ar e a sonoridade da tuba de uma maneira mais uniforme. Vou mostrar para vocês de novo. Mudando essa consoante, mudando essa vogal, a gente consegue mudar o colorido do instrumento e também a gente consegue mudar a articulação. Por exemplo, se eu quiser fazer uma articulação ligada, eu vou tirar esse Dzinho no começo de cada nota e vou usar só a vogal O. Vou tocar Do, e vai soar ligado. Se eu quiser um arcato, por exemplo, aquele acento, se fosse o chapéu circunflexo, aquele deitado, o marcato, a gente vai mudar o finalzinho da vogal. A gente vai colocar um W no final, falar ou, do. Quando eu for tocar um marcato um pouquinho mais agressivo no começo, eu vou tirar um pouco, mas ainda com D. Eu vou falar do, 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 do. Cantei desafinado agora, desculpe, isso não pode acontecer. Eu quero um staccato agora, eu posso usar só um O mais seco no final. Do, 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 do. Certo? Aqui do jeito a gente já está brincando, a gente já está estudando escala, a gente já está estudando articulação, já estamos estudando sonoridade, várias coisas ao mesmo tempo. Outra articulação que a gente usa bastante seriam as articulações duplas e triplas, que a gente já vai falar daqui a pouquinho na próxima aula.
Mas a gente também pode conversar agora do marcato, o martelato, desculpa, que é o acento de pé mesmo, martelato. A gente vai usar uma coisa mais agressiva agora só no começo da nota. Eu posso trocar o D pelo T, eu vou usar to, 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 to. E, ao mesmo tempo, a gente mantém a vogal bem vigorosa até o final. E a gente pode fazer várias combinações. Staccato ligado, a gente faz o O, mas a gente coloca uma linguinha no começo com aquele D bem de leve, um N na verdade. No, do, 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 do. É uma ligadura com uma leve insinuação da língua, para a gente fazer como se fosse um staccato ligado, uma combinação de articulações. A gente pode usar marcato e staccato também, é bastante comum de escutar. Tem que ser esse do mais curto e deixando um espaço entre as duas notas. Do, do, do. Certo, até me adiantei um pouco, a gente já está falando de articulação. Um pouco antes da articulação, um elemento básico importante para a gente estudar são as famosas notas longas, porque nessas notas longas a gente vai construir a nossa sonoridade. E tem um jeito também que ajuda a gente a estudar, pensando nessa consoante e nessa vogal. Por exemplo, eu vou fazer uma nota longa de 4 tempos, esse dó mesmo que eu estava tocando para vocês. Eu vou pensar do, segurando a vogal até o final, sem pressa de cortar, mas muito cuidado nesse ataque, esse ataque de leve, com a língua baixa, atrás dos dentes, nunca atrás dos dentes de baixo, nunca entrando no meio dos dentes para não atrapalhar a passagem do ar. Por exemplo. E aí, milhares de exercícios, existem vários métodos, aqueles que vocês gostarem. Se vocês quiserem só tocar escala, se vocês quiserem fazer estudo de forma cromática, subindo cromaticamente, descendo cromaticamente, livre para vocês. Fiquem à vontade. Podem criar à vontade, inclusive na escala. A escala a gente não precisa estudar daquele jeito sempre certinho, sempre igual. A gente pode ir mudando a divisão, a gente pode ir mudando a ordem das notas, e mesmo assim a gente não vai estudando escala. Por exemplo, eu estava fazendo sempre com notas de um tempo. A gente pode fazer a primeira em cocheia, um monte de semicocheia para acabar na cocheia. Tudo com D, a articulação padrão. Posso brincar com a ligadura. Para chegar nessa ligadura, o que eu usei? Eu só tirei o D no começo de cada nota. Em vez de fazer do, 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 eu fiz do. Se fosse tudo staccato, a gente corta o finalzinho do, 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 do. Ainda foi bem gordinho esse staccato. Vou tentar um staccatíssimo mais seco agora. Sempre com a língua lá embaixo, relaxada, sem interferir no meio da nota. A gente não é porque staccato, que é uma articulação mais agressiva, que a gente precisa avançar com a língua entre os dentes aqui no meio, porque isso vai impedir a passagem do ar, que é importantíssimo para a sonoridade. Bom, pessoal, assim a gente encerra agora a nossa primeira parte, a nossa primeira aula. Daqui a pouco, já a gente se encontra para mais uma aula em que nós vamos falar sobre alguns outros aspectos importantes no nosso estudo.